Bem, meus amigos, eu tenho na outra ponta da linha Guilherme Velho, que vocês já conhecem pelos nossos programas. O Guilherme Velho é um empresário, mas para nós ele nos interessa como pesquisador espiritual. É isso mesmo, o Guilherme é um pesquisador na área espírita e uma das coisas que ele muito fez e que despertou atenção foi exatamente fazer uma espécie de varredura no Brasil para se ver quais são as psicografias autênticas ou não, forjadas ou não, de aproveitadores ou não. E o momento nosso conturbado, não é? Eu senti vontade de conversar com o Guilherme, porque o seu universo envolve muito o mundo espiritual. Tudo bem, Guilherme? O meu amigo Amaury, que alegria poder falar com você novamente. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Então, a minha primeira pergunta é exatamente essa, não é? Você que é um pesquisador, que conversa com médios importantes e que você considera verdadeiros, você que conversa com pessoas que psicografam, algumas das quais desmascaradas por você e que eram pessoas aproveitadoras. Eu queria saber desse seu universo, o que está se falando da pandemia do Covid-19? Tem a ver com o mundo espiritual? O que você tem apreendido nas suas conversas? Pois é, eu andei conversando com os médiuns que eu sei que tem um trabalho sério e também questionei quanto a essa situação, porque a mesma dúvida que você tem, o mesmo questionamento que você tem, eu também tenho. Então eu procurei, andei conversando com eles e eles foram unânimes em afirmar de que isso não se trata de um castigo divino, não se trata de uma punição ou de um final de um ciclo para a humanidade. Muito pelo contrário, eles disseram que esses tipos de fenômeno, né, de pandemias, sempre existiu na história da humanidade, a gente sabe, a gripe espanhola e tantas outras. Então, se a gente for tratar essa pandemia como uma mudança para a Terra, um ciclo da Terra, teremos que também levar em consideração as outras, que inclusive mataram mais do que o Covid-19. Então, nós acreditamos que isso é realmente um processo natural da evolução da espécie. Houve alguém que psicografou alguma coisa a respeito disso? Não, as mensagens que nós recebemos através dos médios autênticos foram mensagens de apoio, de incentivo, de força nesse momento que a humanidade está tão fragilizada, e não de mistificação. E eles sempre deixaram muito claro que se trata de um momento natural da humanidade, que sempre existiu. É um ciclo. É um ciclo, sem sombra de dúvidas. Guilherme Velho, me parece que você está debruçado sobre um trabalho sobre a imortalidade da alma. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua mais recente pesquisa. Aliás, está envolvido nela. Pois é, a imortalidade da alma é um tema que me instiga muito, porque na história da humanidade, a comunicação entre os vivos e os mortos, ela sempre existiu, né? Sempre existiu, desde os povos antigos, né? da Índia, com Krishna, com Buda. Você chega ali no hinduísmo, no budismo, tem ali Masaharu Taniguchi, né, que é o expoente da Seishonoye, que é o Chico Xavier deles lá, que morreu no ano de 1985. E quando você vai estudar as obras de Masaharu Taniguchi, você vê a imortalidade ali sendo exaltada, sendo enaltecida. Então, a história de Paramahansa Yogananda, que vem do Oriente para o Ocidente, trazendo a yoga. Então, toda a história do Oriente ela é muito rica na comunicação entre os vivos e os mortos, na imortalidade, mas isso não ficou preso ao Oriente. Aqui no Ocidente, a gente tem a história de Joana d'Arc, que é o maior fenômeno da história, da camponesa analfabeta, e morreu na fogueira porque ouvia as vozes dos mortos. Giordano Bruno, sacerdote católico,
que acreditava um dos motivos da morte de Jordano Bruno é que ele acreditava na comunicação entre os vivos e os mortos. Morreu num poste amarrado no dia 17 de fevereiro do ano de 1600. Um dos motivos é que ele acreditava na comunicação entre os vivos e os mortos, né? E a própria Igreja Católica, Amaury, ela, na época do século XIX, quando os fenômenos espirituais começaram a ocorrer na Terra com maior profusão, muitos padres e freiras mortas vieram do além para se comunicar pedindo orações, pois estavam sofrendo no purgatório. Então a Igreja Católica, o Papa da época, manda construir uma igreja próxima ao Vaticano, chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, e dentro dessa igreja eles constroem um museu secreto, porque aqueles padres estavam vindo pedindo orações. Então o Papa designa 3 bispos que andam toda a Europa, colhendo provas dessas comunicações. Houve um caso de uma freira morta que se comunicava com a freira viva. A freira viva achava que era um sonho, e a freira morta vem com a mão a fogo e põe no avental, na roupa da freira viva, queimando, deixando a marca da mão com os 5 dedos. Eles trouxeram essa peça, está lá no museu. Houve um caso de um padre morto que se comunicava com o padre vivo. O padre vivo achava que também era um sonho. O padre morto, para o irmão ter certeza de que não era um sonho, vem com a mão a fogo, abre a Bíblia do padre e põe lá a mão queimando os 5 dedos, chegando a perfurar 9 páginas. Eles trouxeram essa Bíblia para lá. Ao todo, são 270 peças nesse museu, que durante muito tempo ficou lá escondido. Muitos padres e freiras nunca ouviram falar desse museu. Nós entramos ainda na época em que era proibido entrar, a gente conseguiu entrar lá e filmou todo esse museu, até no nosso canal no YouTube. Mas hoje esse museu já está podendo ser acessado pelas pessoas, a igreja já abriu lá. E o interessante, Amaury, é que esse museu ele foi criado pelo Papa porque, como os padres estavam vindo e se comunicando dentro de ambiente católico, ficou muito ruim para a igreja, porque o indivíduo passa a vida toda no celibato, né? E aí, quando ele morre, ele volta para pedir oração porque está sofrendo. Então não faz sentido. Então ele devia estar no inferno. Então a Igreja Católica resolve dar ênfase à ideia do purgatório, que já existia, porque aí o padre fica lá no purgatório, a gente faz aquela oração, ele sobe e vai para o céu. E os nossos irmãos evangélicos não aceitam a ideia do purgatório. Só que acontece, que quando a Igreja Católica ela vem legitimar o purgatório e legitimar essa comunicação dentro do ambiente católico, porque não foi comunicação fora da igreja, eram comunicações dentro de mosteiros, conventos, igrejas, monastérios e de padres e freiras mortas. Então, ao legitimar essa comunicação, a Igreja Católica também legitima a comunicação entre os vivos e os mortos. Entendi. Agora, Guilherme, para a gente voltar nos tempos atuais, não é? Como é que o mundo espiritual fala dos que morrem doentes? Eles vão para algum hospital na outra dimensão? Olha, o que a literatura espírita, ela fala que nós somos 3 em 1. Nós somos consciência, espírito, somos esse corpo biológico e temos um outro corpo energético. E nas obras de Chico Xavier, nas obras de Emmanuel, de André Luiz, é que ele narra bem essa situação do outro lado. Nas obras de Allan Kardec, a gente não vê muito essa narrativa do outro lado. Mas nas obras de Chico a gente encontra muito mais informações a respeito do contínuo da vida do mundo invisível. E lá na obra de Chico realmente eles falam isso, que existe que tudo que tem aqui tem lá, mas muita coisa que tem lá não tem aqui. E nós temos esse corpo energético que sobrevive, que é um corpo semimaterial e que, dependendo da forma como você vem a morrer, você recebe lá um cuidado para se restabelecer. É mais ou menos por aí. Entendi. Guilherme, eu me lembro de você ter me dito em outra entrevista, e você até mostrou, existe uma faculdade para a formação de médiuns em Londres, não é? Essa faculdade, que me parece que é até centenária,
ela continua recebendo muitos interessados? Você lá vai para a faculdade, se você for portador de alguma paranormalidade, e aí você pode adentrar e fazer o curso da faculdade. A Arthur Findlay College foi uma faculdade fundada num prédio do século XIX, e ela foi inaugurada no ano de 1964. E tem várias disciplinas interessantes. Tem a cadeira de mediunidade, artes psíquicas, hipnose, curas mediúnicas. É muito interessante. Inclusive, são alunos de vários países que vão estudar lá. No Brasil, tem um médium brasileiro que há 15 anos, todo ano ele vai fazer um trabalho de pintura mediúnica lá na Bahia, foi me informado, é o médium José Medrado. E também um repórter investigativo me confidenciou que alguns desses alunos, entre aspas, médios, né, chegaram a ficar à disposição da Scotland Yard para desvendar alguns crimes. Até narrei isso na última entrevista, alguns crimes hediondos, serial killers, inclusive desaparecimentos. Eles conseguiram desvendar esses crimes e localizar os corpos. Só que eles não divulgam isso para a preservação dos alunos. Mas nós tivemos acesso, inclusive lá não pode filmar. Aí no meu canal também nós fizemos um vídeo lá na faculdade da Arthur Findlay, também está lá, vocês podem assistir. É muito interessante. Foi uma experiência incrível e a gente vê uma faculdade formadora de médios, né? Muita gente, acho que a maioria das pessoas... Agora, eu imaginava que isso seria possível. Eu preciso ter algum sintoma de mediunidade para que eu possa lá desenvolvê-la mais ou não? Exatamente. Você tem que ter alguma coisa dentro de você ostensiva, alguma percepção, alguma coisa dentro de você para que lá seja trabalhado isso em você, né? Por aí. Você tem notícia se o nosso queridíssimo Chico Xavier tem mandado notícias para o nosso mundo? Olha, já recebemos comunicações de algumas pessoas afirmando que Chico se comunicou por determinados médios, mas nada comprovado. A gente simplesmente não pode acreditar. Informação dessa é preciso que seja apurada e investigada, né? Mas, enfim, a gente não tem essa certeza de que a comunicação foi uma comunicação autêntica do Chico. Agora, eu gostaria que você recomendasse àqueles que estejam nos assistindo e que de repente esteja até em quarentena e se interesse pelo assunto, um livro instigante e que faz parte desse seu universo. Olha, eu acho assim, acho que você tem uma sequência aí. Quem quer entender de espiritualidade tem que começar do começo. Tem os seus livros, tem os seus livros também, não é? Eu vou aconselhar o que é o Espiritismo. É um livro fino, é um livro básico para quem quer aprender sobre Espiritismo, é um livro muito, muito bom. Agora tem um livro muito interessante, Amaury, que eu li recentemente, que foi um livro chamado Sessões Espíritas na Casa Branca. Na época, Abraham Lincoln estava na Guerra da Secessão, para libertar os escravos, ele recebeu instruções do mundo espiritual, dos espíritos, e libertou os escravos. Inclusive, esse livro ele foi escrito pela médium que fazia as reuniões na Casa Branca. Isso é bastante conhecido nos Estados Unidos. Bem, Guilherme, eu espero encontrá-lo na próxima vez diante das nossas câmeras. Nós estamos aqui pelo sistema Zoom, só para poder conversar com pessoas que o público gosta de saber sobre suas novidades. Você está escrevendo mais algum livro nesse momento? Quais são as suas atividades nesse momento? Deveria estar escrevendo, mas nesse momento a gente tem feito muitas lives, tem levado essa informação para as pessoas, já que a gente não pode sair de casa. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo agora nas horas vagas, é justamente fazer as lives aqui pela internet com todos vocês. Tá muito bem, Guilherme. Um grande abraço. Feliz quarentena, que você atravesse produtivamente
esse período de recolhimento e eu te revejo no meu programa. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Amaury. Um beijo no seu coração, muita luz para você e muita paz.